queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 88 de Língua Portuguesa para o 7º ano. E o assunto da nossa aula de hoje é uma retomada de 3 figuras de linguagem que nós já estudamos, que são a personificação, a metáfora e a comparação. Nas aulas anteriores, nós separamos uma aula para cada figura de linguagem. Uma aula para personificação, outra para metáfora e comparação. E agora o objetivo é que vocês saibam trabalhar com as 3 figuras de linguagem juntas. E como objetivos nós temos então compreender a diferença entre metáfora, comparação e personificação, transformar metáforas em comparação ou vice-versa, e que vocês saibam identificar essas figuras de linguagem lá nos textos verbais, nos não verbais ou nos mistos, tá? Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderno de português de vocês, deixem à mão caneta, lápis e borracha, para vocês irem anotando durante a aula, tá bom? Vamos lembrar, então, o que é uma comparação? Então, o que é comparação? Comparar algo, Eu vou ter comparação sempre que eu vou aproximar 2 seres ou 2 objetos em razão de uma semelhança, de uma forma que eu vou atribuir as características tanto para um quanto para outro. Essa comparação eu vou conseguir identificar através dos conectivos, que são os elementos comparativos, por exemplo, como, que nem, semelhante, igual, parecido, e assim por diante. Olha só um exemplo. O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. O que eu estou comparando aí? O amor com uma canção. Notem que eu tenho o conectivo, o elemento comparativo, que é a palavra como. Esse como aqui eu posso trocar por outro conectivo. Por exemplo, o amor é igual, uma velha canção, é semelhante, é parecido, é que nem, Mas o que eu preciso compreender? Que eu tenho uma comparação porque eu tenho 2 elementos, com características semelhantes, e eu tenho o conectivo, o como, neste caso, mostrando para mim que há uma comparação, tá? Mais um exemplo, agora num trechinho de uma poesia. Roda, roda, carrossel, gira, gira, girassol, redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Acharam a comparação, De cara eu vejo que tem esse como aqui, e eu consigo através desse conectivo, desse como, identificar uma comparação. O que eu estou comparando? Redondinho como o céu. Quem que é redondinho como o céu? O girassol. Amarelinho como o sol. Quem que é amarelinho como o sol? O girassol. Lembra que a prof disse que os elementos comparados precisam ter características semelhantes? Se eu for analisar, o sol e o girassol, ele é semelhante? A cor, o formato, Então, quando eu vou fazer uma comparação, é importante que os elementos comparados tenham características em comum, para ficar uma comparação coerente, tá? Muito bem. E a metáfora, o que é? É muito parecida com a comparação, porém, na metáfora, eu vou ter uma comparação escondida. A comparação está subentendida, tá? E eu consigo, através da interpretação, identificar essa comparação, porque os elementos conectivos, o como, o parecido, o igual, por exemplo, não existem mais na metáfora. Olha só o que a prof fez aqui, Eu usei a mesma oração da comparação, o amor é como uma velha canção nos teus ouvidos, e transformei ela em uma metáfora e eu tirei o conectivo. Olhem só, o amor é uma velha canção nos teus ouvidos.
Quando eu digo que o amor é uma canção, subentende-se que eu estou comparando o amor com a canção. Mas vejam que a comparação está subentendida, está escondida, porque eu não tenho mais o conectivo como que eu tinha lá na comparação. Tá? Mais um exemplo, e também é um poeminha agora do Mário Quintana. Ele diz assim: a recordação. A recordação é uma cadeira de balanço embalando sozinha. Subentendida, eu tenho uma comparação aqui. Por isso é uma metáfora. Tá? Que elementos que eu estou comparando de modo escondido, subentendido? A recordação com uma cadeira de balanço. O que faz a cadeira de balanço? Ela vai e vem, né? Então a recordação também. Ora, você lembra, por isso que é recordar, é pensar de novo, lembrar de novo. Depois se esquece por um tempo, aí se lembra de novo. Estão vendo as características em comum? Agora vejam que aqui eu não tenho o elemento comparativo, o conectivo, o como, o igual, o semelhante e o parecido. Né? Poderia inserir, mas aí eu teria uma comparação. Se eu dissesse assim, a recordação é como, é que nem, é igual uma cadeira de balanço, embalando sozinha. Mas aí eu teria uma comparação. A metáfora eu tiro o conectivo e a comparação está subentendida, está escondida. Eu preciso interpretar para perceber que aqui eu estou comparando a recordação com a cadeira de balanço. Tá? Transformando metáfora em comparação. Então, como eu disse para vocês, é muito simples. A metáfora, a comparação está escondida, não tem conectivo. E se eu vou transformar ela em comparação, eu vou inserir os conectivos. Depois que eu inserir esse conectivo, o como, o igual, o que nem, o semelhante, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Ler o meu trecho ou a minha oração e ver se ficou coerente, se eu não preciso fazer adequação com nenhuma outra palavra da frase, tá? Olhem só. No oceano do céu, as nuvens são barcos levando os pensamentos. É uma metáfora, porque a comparação está escondida. O que eu estou comparando aqui? As nuvens com os barcos. No oceano do céu, as nuvens são barcos. Quando eu digo que as nuvens são barcos, subentendido, eu tenho uma comparação. Está escondida a comparação. Tá? Vou transformar em comparação. A metáfora em comparação. Aqui a comparação está escondida e aqui ela está visível, né? Porque eu tenho o conectivo. Nesse caso aqui, a prof usou o como. No oceano do céu, as nuvens são como barcos, levando os pensamentos. Né? Eu podia dizer, as nuvens são que nem barcos. As nuvens são semelhantes a barcos. Lembra que a prof disse que precisa ler a oração para ver se precisa inserir uma outra palavra ou fazer a concordância? Foi o que a prof fez aqui, ó. Se eu colocar os semelhantes, eu preciso pôr um A, né? São semelhantes a barcos. Então, sempre quando vocês vão transformar metáfora em comparação, o que vocês vão fazer? Inserir o comparativo, o como, o igual, o semelhante, né? O parecido, o que nem. Vão ler a oração para ver se ficou coerente, se as palavras combinaram entre si. Se precisar fazer alterações em outras palavrinhas ou acrescentar uma e outra, precisa ser feito isso também, certo, gente? Mais alguns exemplos. Importante também nós percebermos o seguinte, que uma maneira bem simples de memorizar é que a metáfora é uma afirmação, ao mesmo tempo que a comparação está escondida, né? Olhem os exemplos aqui. Aquela garota é como uma linda princesa. Não estou afirmando que ela é uma princesa, porque é uma comparação. Agora, quando eu digo aquela garota é uma princesa, eu estou afirmando, mas comparando ela com uma princesa, né? Olhem só outro.
Aquele jogador parecia um furacão no campo. Quando eu digo que ele parecia um furacão, eu estou comparando o jogador com um furacão. Eu tenho um elemento comparativo, tá? E quando eu vou transformar em metáfora, o que eu faço? Eu afirmo que ele é um furacão, mas quando eu afirmo que ele é um furacão, percebam que eu tenho uma comparação escondida. Se eu digo assim, aquele jogador é um furacão no campo, estou afirmando, mas ao mesmo tempo eu comparo as atitudes dele, o modo de jogar dele com um furacão. Então ele é muito rápido, ele é muito agitado, tá? Então eu posso fazer o contrário também, como eu disse para vocês. Pegar a comparação e transformar em metáfora. E o que eu faço daí? Eu tiro o conectivo. E do mesmo modo com que a prof disse para vocês, que quando vocês vão inserir o conectivo, ler a oração para ver se precisa fazer alguma adequação, quando vocês vão fazer o contrário, transformar comparação em metáfora, é a mesma coisa, gente. Não pode só tirar o como aqui e achar que está certo, porque muitas vezes precisa fazer mudanças em algumas palavrinhas da frase ali, tá? Então, sempre façam essa análise. Se você colocou o conectivo para criar comparação lá na metáfora, leia de novo antes de você dizer terminei, tá? Se você tirou o conectivo para transformar em metáfora, leia também novamente para ver se ficou coerente, tá bom? E o que é personificação mesmo, então? A personificação vai acontecer lá no texto, lá na frase, sempre que eu tenho alguém ou algo que não é ser vivo, tá? Agindo como ser vivo, ou seja, tendo características humanas para objetos, para seres inanimados, para seres irracionais, tá? Exemplo, após a erupção do vulcão, o fogo dançava por entre as árvores. Quem é que está agindo como pessoa, como gente aqui? O fogo. O fogo dançava. Dançar não é uma característica humana, né? O que isso significa? Que o fogo balançava entre as árvores. Como o balanço é parecido com uma dança, né? Personificou-se a figura do fogo dizendo que ele dançava. Portanto, aqui eu tenho uma personificação. Essa personificação acontece porque eu tenho um sentido figurado. Lembram lá da aula de introdução sobre figuras de linguagem? Eu preciso achar o sentido figurado para daí eu compreender a figura de linguagem que eu tenho. Se eu consigo interpretar que o fogo dançava é um sentido figurado, 50% já acertei. Agora eu preciso entender o quê? Que o fogo dançar, ele está tendo uma característica de ser vivo, sendo que ele não é ser vivo. Então, eu tenho uma personificação. Lembra persona do latim, que é pessoa, né? O que é personificar algo? Fazer com que algo haja como pessoa, sendo que não é gente, não é pessoa, não é ser vivo, tá? Mais alguns exemplos de personificação. E aqui eu tenho um poema do Ferreira Goulart com personificação. Ele diz assim, olhem só. O silêncio habitava o corredor de entrada de uma meia morada na Rua das Hortas. Tem personificação aqui? Tem. O silêncio habitava, o que é habitar? Morar. Quem mora? Seres vivos? Seres humanos? Silêncio é ser vivo? Não. Percebam que está no sentido figurado. Quando eu digo que o silêncio habitava o corredor, quer dizer que o corredor era quieto, silencioso, né? Mas o que eu preciso compreender? Que além do sentido figurado, eu tenho um ser não vivo, inanimado, agindo como ser vivo. Outra estrofe. O silêncio era frio no chão dos ladrilhos e branco de cal nas paredes altas. Tenho personificação aqui? Tenho. Ser frio. O que é ser frio? Não é frio de sensação térmica. Tem pessoas que são frias, né? Não demonstram sentimentos, não te acolhem, né?
Isso é característica humana ser frio ou alguém ser fria, né? Mas aqui eu tenho o silêncio, que não é o ser humano habitando um lugar e agindo com frieza, personificação, criada a partir de um sentido figurado, né? Porque eu não vou interpretar a palavra frio no sentido literal, de sentido de sensação térmica, tá? Continuando. Enquanto lá fora o sol escaldava para além da porta, na sala, nos quartos, o silêncio cheirava a família. Quando eu digo assim, o silêncio cheirava a família, é ser como família. Mas isso também é uma característica de ser humano e não é do silêncio. Portanto, novamente eu tenho uma personificação. O silêncio agindo como ser vivo, como pessoa. Tá? Então aqui a prof deixou novamente, né, a explicação daquilo que a gente já foi conversando durante a aula, né? Que nós temos uma personificação na poesia, por quê? Porque o silêncio, ele ganhou nessa poesia características que não são próprias dele, ó, não são próprias dele, mas são próprias de ser vivos. Ele mora, ele é frio, ele cheira a família, né? Isso é característica de pessoa. Portanto, o substantivo silêncio, ele foi personificado, tá? Vamos revisar então as 3 figuras de linguagem. Personificação, quando eu atribuo características, né, sentimentos, ações, qualidades para seres irracionais, não vivos. Comparação, eu pego 2 elementos, aproximo eles em razão das características em comum, utilizo os conectivos, o como, o que nem, o igual, parecido, por exemplo. E a metáfora, a comparação está escondida, subentendida, porque eu não tenho mais os conectivos. Eu posso transformar metáfora em comparação? Sim. O que eu faço? A inserção dos conectivos, né? Eu vou colocar o como na frase, vou colocar o que nem na frase. Posso transformar a comparação em metáfora? Posso também. O que eu faço daí? Eu tiro os conectivos, eu vou tirar o como, vou tirar o que nem. E sempre lembrando, se você vai acrescentar conectivos ou tirar conectivos, depois que você fez essa mudança, leia as frases, veja se está coerente, ou seja, vê se tem sentido o que você escreveu. Você não precisa adequar nenhuma outra palavrinha ali. Tá bom, gente? Pessoal, com a revisão nós vamos finalizando. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, gente, retomem a aula, vejam novamente, porque agora chegou a vez de vocês fazerem atividades sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.